Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos os parlamentares dessa casa. É uma alegria muito grande para mim retornar a esta Assembleia Legislativa, retornar aos trabalhos presenciais, retornar a este pequeno, a este grande expediente, para conversar e falar a respeito dos nossos trabalhos como deputados estaduais, defendendo a população do estado de São Paulo e os seus 645 municípios. Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar o trabalho de todos os deputados que durante esta época de pandemia lutaram contra a Covid-19, lutaram pelas vidas, lutaram para que todos aqueles que foram infectados pudessem ser salvos. Inclusive eu tive pessoas da minha família também que pela graça de Deus foram salvas. Minha mãe, minha tia, minha avó, meu avô, todos eles foram salvos, tiveram um tratamento precoce e não chegaram a ser internados. Entretanto, eu quero aqui agradecer nesta tribuna aos profissionais de saúde que cuidaram dos meus familiares, assim como cuidaram de muitos outros familiares espalhados pelo Brasil todo. E é claro, prestar os meus pêsames e os meus sentimentos a todos aqueles que perderam familiares. E todo santo dia, esta luta, esta batalha, ela não pode ter fim. A luta pela vida, ela deve ser desde a sua concepção até o último dia. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui, mais uma vez, de parabenizar todos aqueles que lutaram pela vida da população do estado de São Paulo e pelos brasileiros. Senhor presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam para também me posicionar de forma contrária àquilo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Esta época de pandemia também foi utilizado, infelizmente, através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional 4.781, é um verdadeiro absurdo que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado, que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão, trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais. E o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º, ele garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz: não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição, nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca, se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a Alemanha nazista, é sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal, como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional, invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros
ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram. Assistisse à Rede Alesp e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputado estadual, para concluir, senhor presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim, quantas vezes forem necessárias, porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente.